Donnie Darko é de longe um dos meus filmes preferidos e um dos mais importantes pra mim por vários motivos. Um deles sendo que foi por conta desse filme que eu comecei a me interessar pelo gênero de viagem no tempo, ficção científica de certa forma. E esse filme ficou conhecido como um grande clássico cult, não só por conta das suas cenas icônicas e diálogos marcantes, como também pela dificuldade que as pessoas têm de entender o final do filme. Esse filme foi escrito e dirigido por Richard Kelly, e durante o filme a gente acompanha Donnie Darko, um adolescente que sofre de problemas mentais, que acorda no meio de uma noite um certo dia e começa a ser assombrado por um coelho bizarro, que diz pra ele que o mundo vai acabar e diz exatamente a hora e o dia que isso vai acontecer. O elenco desse filme é absurdo, ele é protagonizado pelo Jake Gyllenhaal, também conhecido como o passivo do Heath Ledger, a Drew Barrymore, Patrick Swayze e algumas participações rápidas de alguns personagens como o Spencer do iCarly e a Sharpay do High School Musical. Fora a trilha sonora absurda de músicas que trazem esse climinha anos 80, 90, mas por conta desse final que deixa as pessoas completamente confusas, muita gente não entendeu o filme. Caso você não tenha entendido, eu vou explicar ao longo do vídeo enquanto eu resumo um pouco a história pra você. Assim que o filme começa, a gente vê o Donnie acordando em cima de uma colina. Aparentemente ele tinha acordado ali em cima por conta de mais de um dos seus episódios de sonambulismo. Então ele volta pra casa de bicicleta e a gente vê a convivência dele, da sua família. Durante a refeição é mencionado até que ele parou de tomar os remédios psiquiátricos e talvez por isso ele esteja tendo esses episódios de sonambulismo. Até que ele vai dormir e durante a noite ele acorda com uma voz chamando ele. Wake up. Então, ele vai até o lado de fora da casa e encontra um coelho bizarro que diz pra ele que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Depois disso, ele acorda no meio de um campo de golfe e quando ele volta pra casa, ela tá rodeada de policiais, bombeiros e da força aérea. Isso porque durante a noite uma turbina de avião caiu em cima da casa dele. Mais especificamente em cima do quarto dele. Ou seja, o coelho que chamou ele pra fora meio que salvou ele de ter sido esmagado por uma turbina de avião. Acontece que apesar da turbina ter caído lá, ninguém sabe de onde veio essa turbina, de que avião que ela é. Então ninguém entende nada, nem os policiais, nem a família, nem a força aérea. E por conta desse acidente eles acabam indo pra um hotel, e nesse hotel os pais do Donnie têm uma conversa sobre um tal de Frank, um colega da época de escola deles que durante o baile de formatura acabou falecendo. E isso enquanto tava indo pro baile. Esse não é o primeiro Frank que teve uma vida bem azarada, que vai ser mencionado por aqui. O nome Frank ele é sempre referenciado nesse filme como um azar ou como se atraísse isso de certa forma. E na cena seguinte a gente vê um plano de sequência incrível que ambienta a gente nessa escola do Donnie. A gente começa a entender a dinâmica do que rola na escola, enquanto uma trilha incrível tá tocando no fundo. Uma coisa que me tira muita imersão dos filmes e que eu não costumo gostar é quando as pessoas reduzem a velocidade ou aceleram depois na pós-produção. E esse é um ponto positivo aqui, porque parece que cada cena em câmera lenta foi muito bem pensada. Fora que isso ajuda muito a deixar a gente imerso em todo esse tema sobre tempo que o filme fala. Durante a primeira aula, a gente acompanha a professora interpretada pela Drew Barrymore, e durante a aula ela fala sobre um livro que os adolescentes destroem e inundam uma casa. E enquanto a professora faz algumas perguntas sobre o livro, ela chega a perguntar sobre qual seria a motivação dos adolescentes de destruir essa casa, e é nessa hora que o Donnie solta uma das frases mais marcantes do filme. Destruction is a form of creation, so the fact that they burn the money is ironic. They just want to see what happens when they tear the world apart. They want to change things. E é nessa hora que chega a Gretchen, uma aluna nova, e a professora diz pra ela sentar do lado do menino que ela acha mais bonito. E é claro que ela senta do lado do Donnie. Mais pra frente, durante outra aula, a gente vê a professora Kiri apresentando um trabalho que fala sobre uma filosofia meio fuleba apresentada pelo Patrick Swayze. Basicamente o que ela quer dizer aqui é que as emoções humanas são sintetizadas em medo e amor, e ela entrega um cartão pros alunos e pede pra eles lerem e marcarem um X onde eles acham que se encaixa aquela situação. Depois de ler o cartão, o Donnie começa a questionar se o medo e o amor são realmente suficientes para expressar a complexidade humana e suas decisões, que nem todo comportamento se aplica entre medo e amor, e as coisas não são tão simples assim, existe todo um espectro de sentimentos, mas a professora não quer saber. Ela acredita fielmente na filosofia do Patrick Swayze. Então o Donnie acaba ficando extremamente irritado e manda a professora enfiar o cartão naquele lugar. Enquanto o Donnie volta pra casa com seu pai, eles conversam sobre a tal turbina e por mais que ninguém saiba de onde veio, o governo pediu um contrato de confidencialidade, até que eles são interrompidos por uma senhora que estava no meio da rua e eles quase atropelam ela. Essa senhora se chama Roberta Sparrow, também conhecida como Vovó Morte. Ela é uma figura bem conhecida da comunidade, ela tem 101 anos e todos os dias fica indo e voltando até essa caixa de correio enquanto ela espera uma carta que nunca vem. Então, quando o Donnie vai ajudar ela a sair no meio da rua, ela sussurra uma frase no ouvido dele, que a gente só ia ficar sabendo mais pra frente em uma das suas sessões de terapia. A frase é a seguinte: toda criatura desse mundo morre sozinha. Durante outra noite assombrado pelo coelho, novamente o Donnie é acordado por ele, e o coelho manda ele ir até a escola e quebrar o encanamento dela, o que acaba fazendo com que a escola fique inundada e as aulas sendo canceladas no dia seguinte. Além disso, ele também finca o machado em uma estátua de bronze maciço e deixa escrito no chão uma frase:
eles me fizeram fazer isso. Por conta das aulas terem sido canceladas, o Donnie tá voltando pra casa e encontra a Gretchen, e eles têm seu primeiro contato, que rende diálogos icônicos por conta da habilidade social de uma porta que o Donnie tem. My mom had to get a restraining order against my stepdad. He has emotional problems. Oh, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have? He stabbed my mom 4 times in the chest. Oh. E por conta desse acontecimento da escola, a polícia começa a investigar quem foi o responsável e uma reunião de responsáveis na escola é convocada. Durante essa reunião, a professora Kitty, que também é mãe de uma das alunas, começa a acusar a Drew Barrymore de ter incentivado negativamente os alunos. Isso porque o livro que ela estava passando para eles, os personagens também inundavam uma casa. Futuramente isso acaba ocasionando na expulsão dela como professora, mas isso não é tão relevante no momento. Um tempo se passa e o Donnie tem mais um encontro com o coelhão, dessa vez no banheiro da casa dele, e durante essa conversa que eles têm, ele mostra o poder de fazer uma espécie de barreira energética e diz que o Donnie também pode fazer qualquer coisa. E é durante esse diálogo que ele diz uma das coisas mais importantes pra gente entender o filme. Quando o Donnie pergunta de onde ele vem, ele responde: "Você acredita em viagem no tempo?" Esse diálogo incentiva o Donnie a procurar saber mais sobre viagem no tempo. Então ele vai até o seu professor de física e nessa conversa eles conversam sobre buraco de minhoca. E diz que teoricamente, caso ele entrasse em um buraco de minhoca dentro de uma nave, você poderia se deslocar no tempo. Mas que isso tudo era só teoria. Durante essa conversa, ele entrega ao Donnie um livro chamado Filosofia da Viagem no Tempo, de Robert Sparrow, que é ninguém mais, ninguém menos que a Vovó Morte, que eles quase atropelaram no início do filme. Mais pra frente, durante o jogo de futebol que o Donnie tá assistindo com seu pai e amigos, ele percebe uma bolha bizarra saindo do peito de todo mundo, inclusive do dele mesmo. Até que ele segue essa bolha pra onde ela tá levando ele e no final ele encontra uma arma. Em mais um dos encontros com a Gretchen, ele comenta sobre o primeiro beijo deles não ter rolado ainda, e ela diz que quer que seja um momento especial, e naquela hora tinha um cara vermelho olhando eles. Uma curiosidade sobre essa cena é que esse cara volta a aparecer de novo no futuro, em outras cenas, e ele é basicamente um espião da Força Aérea Americana, isso nunca é mencionado do filme, mas é uma curiosidade. Depois disso, os pais do Donnie são chamados pela psiquiatra dele para poder conversar, e ela explica que o Donnie sofre de esquizofrenia, por isso que ele tem esses sonhos acordados, e que ela vai aumentar a quantidade de remédio que ele precisa tomar. Na escola, Patrick Swayze está dando uma palestra com toda aquela filosofia de amor e medo, e ele chega a contar a história de um menino chamado Frank, que fez todas as escolhas erradas. Esse é o terceiro Frank citado agora. O primeiro sendo aquele comentado no hotel, e o segundo sendo o próprio coelho chamado Frank. Nessa cena, inclusive, é onde não só o Spencer da iCarly aparece, como também a Sharpay do High School Musical. Mas isso não é tão relevante para a história. Enquanto o Donnie tá conversando com o Patrick Swayze nessa cena, ele pega o microfone e chega a chamar ele de anticristo, até que ele é expulso dessa palestra. Ele acaba ficando bem irritado com o que acabou de acontecer, e enquanto ele desabafa com a Gretchen, ele acaba mencionando o livro que o professor tinha dado para ele, aquele sobre a viagem no tempo. E comenta que foi a Robert Sparrow que escreveu, a.k.a. Vovó Morte. Daí ele diz que tem coisas estranhas acontecendo com ele e que muitas dessas coisas estão escritas naquele livro. Ela parece não entender muito bem, então ele volta naquele professor de física que deu o livro pra ele. Só que durante essa conversa o assunto chega em religião e o professor diz que não pode mais ajudar ele porque senão ele ia perder o emprego. Ele acaba ficando chateado, mas durante a volta pra casa ele acaba encontrando a carteira do Jim Cunningham, o Patrick Swayze da filosofia de amor e medo. E por conta disso ele acaba descobrindo o endereço de onde ele mora. Guarda essa informação. Alguns dias depois, o Donnie tá apresentando um trabalho da escola com a Gretchen, até que uns valetões começam a zoar ela e mencionam a história sobre a mãe dela ter sido esfaqueada pelo padrasto. Ela sai com raiva da sala e o Donnie vai atrás dela pra poder acalmar, e é quando rola o primeiro beijo do casal. Nesse mesmo dia eles acabam indo no cinema, e durante o filme a Gretchen acaba dormindo, e é quando a gente tem uma das cenas mais memoráveis do filme. O Frank e o coelho aparecem novamente e eles começam a conversar, e é inclusive nessa hora que rola aquele diálogo que é super conhecido. Why are you wearing that stupid bunny suit? Why are you wearing that stupid man suit? Em seguida, o Donnie pede pra ele tirar aquela fantasia e ele revela ser um humano, com um olho sangrando. Então ele abre um portal na tela do cinema e mostra a casa do Jim Cunningham, o cara que ele tinha descoberto onde morava há pouco tempo atrás. Então ele manda o Donnie lá e botar fogo naquela casa. E é exatamente isso que ele faz. Enquanto o show de talentos está rolando na escola, a Gretchen tá apagadaça no cinema, ele vai até a casa do Jim Cunningham e taca fogo em tudo, com tempo suficiente para ele voltar pro cinema e a Gretchen ainda tá dormindo. No dia seguinte, ele vai pra escola e descobre que a professora de inglês dele tá sendo expulsa, a Drew Barrymore. Tudo isso por conta daquela situação que eu mencionei no início do filme. Enquanto eles conversam, Donnie repara que no quadro tá escrito Cellar Door, porta de adega em português. E ele pergunta o que aquilo significava. Ela conta que um linguista uma vez disse que de todas as palavras da língua inglesa, essa era a mais bonita. Em sequência, por conta desse incêndio que ele provocou, os bombeiros acabaram descobrindo um quarto secreto na casa
casa dele, onde tinha diversas fitas de vídeos de crianças e situações que crianças não deveriam estar. E isso acaba indo pra mídia e gera um super escândalo. Só que a professora insuportável do Donnie, além de professora, também é mãe e treinadora de equipe de dança da irmãzinha do Donnie. E ela vai até a mãe do Donnie pra poder pedir pra ela levar as meninas até o programa de TV que elas foram convidadas. Isso porque elas ganharam um show de talentos. O motivo dela estar fazendo isso seria porque ela iria depor a favor do Jim Cunningham, porque ela acreditava na inocência dele. A mãe do Donnie, meio contrariada, acaba viajando para levar as meninas nesse programa, e durante a viagem, a irmã do Donnie descobre que passou em Harvard, e ela e o Donnie resolvem fazer uma festa para comemorar, já que é Halloween e a mãe deles não tá em casa. Durante a festa, todo mundo tá fantasiado, e os amigos do Donnie chegam e trazem cerveja, mas o Donnie diz que já tinha bastante cerveja. Eles seguem a festa, e mais pra frente a Gretchen chega visivelmente abalada, e diz que tudo na casa dela foi revirado e que a mãe dela desapareceu. Eles sobem pro quarto e por algum motivo eles tiram motivação de algum lugar para poder se pegar loucamente. Enquanto isso rola, a mãe do Donnie deixa um recado na secretária eletrônica, dizendo que o avião dela deve chegar na cidade por volta de 8h30 da manhã. Enquanto isso, lá embaixo na festa, a irmã do Donnie pergunta pelo Frank. E eles dizem que ele foi pegar a cerveja, o que é estranho, porque na cena anterior eles tinham deixado bem claro que já tinha bastante bebida. O Donnie desce e começa a ter uma bad trip muito louca depois de ler uma plaquinha que fica na porta da geladeira, dizendo que o Frank foi buscar a bebida. Ele começa a alucinar com aquelas bolhas saindo das pessoas, e ele tem um insight de que ele precisa ver a Vovó Morte naquele momento. Então ele, a Gretchen e os dois melhores amigos dele vão de bicicleta até a casa da Vovó Morte. E lá eles veem uma porta de adega, Celador. Mas quando entram, eles encontram aquela dupla de valentões que começa a ameaçar eles e render eles com uma faca. Durante essa confusão, os dois melhores amigos fogem, e depois deles perceberem um carro se aproximando, os valentões fogem também. Quando o carro se aproxima, ele acaba desviando da Vovó Morte, que estava no meio da rua, e acaba passando por cima da Gretchen, tirando a vida dela. O motorista do carro desce, revelando ser o Frank, vestido com a roupa do coelho. O Donnie saca a arma que ele tinha pego no início do filme e dá um tiro no olho dele. Então ele diz pro passageiro que estava com o Frank para ir para casa e falar pros pais dele que vai ficar tudo bem. O Donnie então carrega a Gretchen até em casa, dá um beijo de despedida na irmã que tá dormindo na poltrona, e leva a Gretchen de carro até em cima daquela montanha que a gente viu no início do filme. Então ele começa a presenciar um evento bizarro que tá acontecendo no céu. Nessa hora a gente vê a mãe e a irmã dele dentro do avião voltando para casa, até que a turbina do avião sai e cai por esse buraco de minhoca. Então, a gente vê ela viajando no tempo exatamente 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. O Donnie volta pro carro e fica fixamente olhando pra Gretchen enquanto sorri. A cena corta e a gente vê o Donnie em cima da cama, ainda sorrindo. E de repente a gente vê a mesma cena do início do filme, onde a turbina cai em cima do quarto dele. Só que agora ele tá no quarto. E enquanto ele ainda sorri, a turbina finalmente cai. E ao som de Mad World, a gente vê vários personagens do filme meio tristes e melancólicos com algo que aconteceu. E na cena final, ela segue diferente do início do filme, agora com os bombeiros retirando o corpo dele do quarto, a família dele chorando, e a Gretchen, que tinha recém se mudado, se perguntando pro vizinho o que tinha acontecido. Então ela acena pra mãe do Donnie e o filme acaba. Se você assistiu Donnie Darko e não entendeu nada, é completamente normal. O principal motivo disso é que, apesar de você poder interpretar o filme de diferentes formas depois de assistir, o significado mais aceito entre os fãs só é possível se você tem conhecimento depois de ler um material externo do filme, que foi disponibilizado em DVD ou no livro da obra. O principal material para entender o filme seria o próprio livro que eles mencionam durante o filme, A Filosofia da Viagem do Tempo, da Roberta Sparrow. Nele a gente entende mais sobre a viagem no tempo e sobre os conceitos que o Donnie acaba passando durante o filme. Começando pelo começo, o livro apresenta um conceito de universo primário e universo tangente. O universo primário é basicamente o mundo onde a gente vive. Segundo o livro, esse universo está repleto de grandes perigos, de guerras, peste, fome, desastres naturais, e a morte vem para todos nós. Nesse universo primário, existe a quarta dimensão do tempo, que é o tecido temporal que protege o universo primário, evitando qualquer alteração no curso da linha base temporal. Essa quarta dimensão pode acabar tendo falhas, mesmo que raramente elas ocorram. Mas caso isso aconteça, isso acaba criando um universo tangente, que é um universo paralelo. Esse universo tangente não consegue existir por muito tempo. No caso do filme são 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Depois disso, o mundo vai entrar em colapso nele mesmo, criando um buraco negro e destruindo o universo primário. A gente acaba sabendo da criação de um universo tangente através de artefatos. Aqui a gente já consegue entender bastante coisa do filme. No filme, a criação desse universo tangente seria no dia 2 de outubro, em algum momento durante o início do filme. Ou seja, tudo que a gente vê antes disso seria o universo primário, mas quando o Donnie começa a ver o Frank, a gente já tá no universo tangente. E a turbina que caiu seria esse tal artefato. Seria evidência de que esse universo foi criado. Até porque ninguém sabe de onde aquela turbina veio. Isso porque ela veio do futuro, de outro universo. No livro, assim como o diálogo com o professor, é dito que o metal é um elemento muito importante na viagem no tempo. Nesse caso, explica o artefato ser uma turbina de avião. A partir desse momento, um receptor vivo é eleito para poder levar esse artefato de volta para o universo primário, que no filme seria o Donnie. Com isso, ele conseguiria eliminar o universo tangente e salvar o mundo principal. Segundo o livro, esse receptor acaba ganhando poderes da quarta dimensão, como aumento de força, telecinese, controle da mente e capacidade de conjurar água e fogo.
Esse receptor é constantemente atormentado por alucinações ou visões durante todo o tempo de existência do universo tangente. Tudo isso explica ele ter conseguido fincar o machado na estátua de bronze, a inundação na escola, um incêndio na casa do Patrick Swayze e o poder que ele tem de prever o movimento das pessoas. Outros pontos-chave mais importantes no universo tangente são os mortos manipulados e os vivos manipulados. Os mortos manipulados seriam todos aqueles que morreram durante a existência do universo tangente. Nesse caso, a Gretchen e o Frank, que são os únicos a morrerem durante a existência do universo tangente. No livro, diz que eles seriam mais poderosos até do que o próprio receptor vivo. O objetivo deles aqui é contatar e manipular o receptor vivo para que o artefato seja devolvido para o universo principal. Os vivos manipulados seriam todos aqueles que interagem ou vivem ao redor do receptor vivo. Eles também têm a missão de ajudar o receptor vivo, mas eles não têm consciência disso, então acaba que muitas vezes eles têm ações irracionais. Tipo a cena onde a professora escreve casualmente Cellar Door, que acaba sendo lembrado pelo Donnie no futuro para poder entrar naquela tal porta de adega. Cellar door. Sabendo desses conceitos, vamos voltar ao filme. No início do filme, o Frank faz o Donnie inundar a escola, e esse evento acaba fazendo com que ele comece a conversar com a Gretchen, e futuramente vir a ter algum tipo de relação com ela. Outro ponto-chave é o personagem do Patrick Swayze, o Jim Cunningham, que já tinha brigado com o Donnie, e em certo momento o Donnie descobre onde ele mora. Então o Frank faz ele ir até a casa dele e incendiar ela, o que acaba fazendo com que a polícia descubra que ele tinha aquelas fitas no porão secreto, fazendo com que ele seja julgado, e por conta disso a treinadora precisa ir até o julgamento dele, e não pode levar a irmã do Donnie até o programa de TV, fazendo com que a mãe do Donnie precise ir no lugar dela. Então perceba como o Frank conseguiu manipular cada movimento para que cada personagem esteja no lugar certo, na hora certa. Por conta da mãe dele ter ido viajar, isso acaba fazendo com que a casa fique vazia para eles poderem dar a festa. E durante a festa, eles vão até a casa da Vovó Morte e veem a porta de adega que a professora tinha mencionado no início. Inclusive, durante essa confusão, a Vovó Morte finalmente recebe uma carta. A carta que o Donnie escreveu. E o Frank acaba desviando dela e atropelando a Gretchen. E por conta disso, o Donnie atira no Frank, criando aí 2 mortos manipulados. E por conta dessa morte, Frank volta no passado, passando aí a guiar o Donnie para que esse universo volte ao normal. E é por isso que no fim do filme a gente vê o Donnie rindo na sua cama, porque ele sabe que finalmente o fim do mundo foi evitado, o artefato voltou para o lugar certo. No livro, a gente fica sabendo também que os manipulados do universo tangente não se lembram de nada que aconteceu. Ou seja, o Donnie não fazia ideia de que ia ser atingido por uma turbina, e que o Frank morto não existe nesse universo para poder avisar ele. Então por isso os personagens estão agindo dessa forma, é como se eles tivessem sonhado com tudo aquilo que aconteceu. Por isso o Frank vivo aparece com a mão no olho, porque ele sonhou com a morte dele no universo tangente. É como se tudo que aconteceu ficasse no subconsciente deles, assombrando seus sonhos. E no fim do filme, a gente vê a Gretchen acenando para a mãe do Donnie. Por mais que ela não se lembre do que tem acontecido, no fundo é como se ela soubesse do sacrifício que ele fez. Mas e a Vovó Morte? Durante o filme a gente vê essa figura dessa mulher centenária que dia após dia vai na caixa de correio e volta como se esperasse alguma carta. A gente fica sabendo que ela era uma freira que abandonou a igreja para poder se tornar professora de ciência na escola do Donnie, e que o nome real dela é Roberta Sparrow, e ela teria escrito o livro A Filosofia da Viagem no Tempo. Esse livro que o Donnie lê durante o filme. Segundo essa teoria, ela mesma teria sido uma receptora em um universo tangente, que tinha acontecido no passado. E como não diz nenhum lugar que o receptor precisa necessariamente morrer igual o Donnie, ela teria sobrevivido, e por ter essas memórias distantes, em sonhos, por exemplo, ela teria relatado tudo isso escrito nesse livro que o Donnie lê durante o filme. Outro aspecto bem legal da gente ver no filme Donnie Darko são as trilhas sonoras usadas nas cenas. O filme, como eu disse, tem uma trilha sonora incrível, e muitas delas ajudam a contar a história desse filme. Começando pela primeira cena, assim que o Donnie acorda na montanha, a música que toca é The Killing Moon. No primeiro verso dessa música ela diz: "Muito em breve você vai me levar nos seus braços. É tarde demais para eu implorar ou cancelar isso, mesmo que eu saiba que seja minha hora mortal." Mostrando que, desde o início, o Donnie sabe inconscientemente do fim trágico que ele vai ter. O destino se põe contra a sua vontade. Pro que der e vier, ele vai esperar até que você se entregue a ele. Como se mesmo sabendo que tudo vai acabar, esse é o destino dele, não importa o que aconteça. Mais pra frente, na sequência que o Donnie chega na escola, Head Over Heels é tocado, e nela a gente ouve eles falando sobre tempo, e alguns trechos que lembram muito alguns acontecimentos que a gente acaba vendo durante o filme. Eu fiz uma fogueira e, observando ela queimar, eu pensei sobre o seu futuro, com um pé no passado. Agora, quanto tempo isso vai durar? E por fim, na última cena, a música que toca é Mad World. E nela tem muitas coisas que a gente acaba vendo durante o filme, inclusive que reforçam esse loop de viagem no tempo que a história tem. Tudo à minha volta são rostos familiares, lugares desgastados, rostos desgastados, claro e cedo para as suas corridas diárias. E eu acho meio engraçado, eu acho meio triste. Os sonhos nos quais eu estou morrendo são os melhores que eu já tive. All around me are familiar faces.
Como eu disse no início, Donnie Darko é um filme extremamente importante pra mim, por ele ter me inserido nesse mundo de viagem no tempo. Apesar dessa ser a teoria principal, eu não acho que essa é a única forma de interpretar o filme, existem várias outras teorias na internet não oficiais. Essa aqui é a teoria oficial, apresentada no livro. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários caso você tenha uma teoria diferente, ou queira falar de algum detalhe que eu deixei de fora do vídeo. Se você quer me ajudar financeiramente, se torne membro aqui do canal, você ganha um ícone do lado do seu nome, tem prioridade na hora de eu responder os comentários, e aparece em todo fim de vídeo aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.